sem dúvida nenhuma, de todos os fundos imobiliários que a gente vem acompanhando aqui no Acumuladores de Patrimônio, ou já acompanhou no canal, o XP Properties é de longe o mais descontado da bolsa. Porém, é o que mais apresenta aí uma preocupação com a vacância física, imóveis vagos. Para você ter uma ideia, em um ano, o fundo ele caiu aí mais de 50%. Se a gente for levar em consideração lá desde o início dele, ele caiu mais de 80%. O XPPR11 ele teve início em dezembro de 2019, fez boas aquisições, inclusive em excelentes edifícios corporativos. Alguns foram até vendidos e o fundo, inclusive, só tem imóveis agora em SP. E a gente vai ver detalhadamente isso aí mais para frente. O fato é que, apesar daquela crise de fechamento ter passado, deixou rastros econômicos no setor corporativo e imobiliário no geral. E com a inflação em juros altos para controle, também, lógico, é um reflexo do tipo de imóvel que o fundo tem no portfólio, tá? Até porque o XPPR11 ele tem lajes em imóveis corporativos de alto padrão. Então, tem um público-alvo bem específico. É uma recuperação mais lenta, tá? Diante do que vimos no Vino 11, semana retrasada, isso para quem acompanha aqui o Acumuladores de Patrimônio. Pois é, mais um vídeo cheio de informações, insights e descontos principalmente, então já dá uma voadora aí no like, se inscreva se ainda não for inscrito e ativa o sino também, tá? Fica até o final e se liga nos detalhes. O XPPR11 ele tem 100% das participações, tá, nas lajes corporativas em 3 edifícios em São Paulo. Tá? Não significa que ele tenha 100% do edifício. São 2 imóveis em Alphaville Industrial e um na Faria Lima, que inclusive é um imóvel bem imponente. E como o próprio nome já diz, ele fica na Faria Lima. Todos com o selo de imóvel com práticas energéticas renováveis. Tá? Muitas empresas importantes costumam cobrar esses requisitos ESG nos imóveis. Tá? Isso dá uma moral a mais para a empresa locatária. O fundo tem participações relevantes nesses edifícios, tá? Como você pode confirmar aí. O patrimônio líquido está em torno de 551 milhões de reais. O fundo ele tem alavancagem, então acaba pressionando esse PL aí para baixo, inclusive algo que eu vou detalhar aí mais para frente, importante observar isso aí, tá? Esses imóveis estão em ótimas localizações, extremamente estratégicas. Quem é de São Paulo ou conhece, ou já ouviu falar no centro comercial, ou até mesmo a Alameda Xingu, e eu já morei alguns anos em São Paulo, quem já ouviu falar sabe muito bem que são localizações onde grandes empresas têm preferência para expandir os seus escritórios. O problema é que o que faz realmente esses imóveis serem muito bons, tá, é o que torna eles também ruins, digamos assim, tá, pelo valor elevado de alocação, tá, nesses momentos de retração econômica que a gente está enfrentando aí no cenário macro, tá, e em momentos de adversidades no cenário nacional também. A maioria dos inquilinos nesses momentos preferem mudar para um imóvel que tenha um valor mais competitivo. Tá, eu me refiro a empresas que têm aí um ar de grande, mas que sofrem bastante nos ciclos econômicos. Só aparência. Por isso, aí na tela podemos ver que grandes inquilinos, tá, alguns de nível nacional e outros de nível global, conseguem se manter muito bem sem apresentar um risco ou de inadimplência ou de rescisão de contrato para uma mudança aí de localização. Também está sendo uma concentração maior da receita do fundo. E apesar dos setores sofrerem bastante, ser líder de mercado dá vantagens aí para ter mais resiliência. Inclusive, a maioria dos contratos tem aí um revisional para 2024, esse ano uma porcentagem pequena, e para 2025 uma porcentagem relevante. Então, ano que vem vai ser um ano para uma melhora de receita, porque o revisional leva em conta a valorização e a localidade, e lógico, o indexador de inflação. Se bem que dificilmente teremos aí uma inflação ali sempre na meta com esse governo aí. O que é bom, tá? Nesse sentido. Mas claro, por outro lado também estamos aí muito próximos de quedas de juros, no cenário nacional. O que também puxa aí uma melhora do setor imobiliário no geral. A maioria desses contratos tem vencimento para depois de 2025. A minoria é indexada à inflação, IPCA, que é o mais preciso, e
a maioria é IGPM, que é o mais amplo, tá? Todos os meses tem a atualização dos contratos, porém julho é o único mês que não tem. Todos os contratos são típicos, ou seja, multa menor, porém mais agilidade, tá? Para esse tipo de inquilino que os imóveis atraem, é o melhor. Agora, o que mais pesa, tá? E que deu aí uma queda enorme nas cotações, é realmente a queda de rendimentos, que é assustadora. Como podemos ver, é uma queda imensa diante do patrimônio. O fundo vem conseguindo manter as distribuições em 10 centavos por cota, diante das cotações que inclusive acumulam uma má performance, então não vou nem entrar nesse assunto aí. Levando em conta as distribuições nos últimos 12 meses, o fundo pagou aí um pouco mais de 11% de yield até esse momento agora. Mas acaba não fazendo muita diferença para quem está chateado com essa queda enorme aí de rendimentos. Isso por causa dessa lista aí. É uma lista bem extensa de imóveis vagos ainda. E como você pode ver, a receita do fundo é muito curta diante aí da quantidade de imóveis vazios, tá? Mesmo assim, o fundo ele consegue honrar com os compromissos, e me refiro não só às despesas dos imóveis, como também às despesas financeiras, tá? Porque o fundo ele tem obrigações aí a pagar, inclusive por isso as distribuições muito pequenas. Nessa imagem podemos ver onde está concentrada aí a alavancagem do XPPR. Apesar das taxas serem aí confortáveis e a maioria serem CRIs de longo prazo, dão aí um total de 587 milhões, ou seja, maior que o patrimônio do fundo nesse momento. E tem aí um CRI com um saldo residual de 26 milhões, tá, a pagar, fruto da aquisição da participação do REC no Faria Lima, e é um pagamento pendente, então dá para ver o temor disso aí também nas cotações. Dá para ter uma ideia do porquê essa queda enorme aí é um temor que faz total sentido. Mas voltando ao assunto da vacância física, e aqui podemos ver que já há 3 meses está em 47%, vacância física em 47%, com um resultado mais concentrado em bons contratos pelo nível dos locatários e com aí um prazo mais estendido, como a gente pôde ver antes aí. Lembrando que o fundo ele já vendeu imóveis no pior momento, digamos assim, e tem um caixa aí, precisamente 4% do patrimônio é instrumento de caixa aplicado em renda fixa e outros, tá, com liquidez. O fundo, com essa estratégia de venda, tá, para poder se tornar mais enxuto, ele diminuiu de tamanho, lógico, mesmo assim, o valor patrimonial por cota é de R$ 71,24. Agora, porque mesmo assim, ainda tem muitos investidores que compram XPPR11 ou seguram as cotas, tá? Diminuindo aí o preço médio. Inclusive, se você for cotista do fundo, deixa aí nos comentários, tá? A gente, diante dos dados e movimentos econômicos, sinalizações de quedas de juros, inflação mais controlada, o pico da crise inflacionária aqui no Brasil, digamos assim, já passou, né? Assim a gente pode ter aí uma melhor perspectiva, até porque os imóveis eles não vão evaporar. O que deve ser realmente um alerta nesse momento é o nível de alavancagem diante do grau de vacância física do fundo que a gente viu aqui. É um fundo que está muito descontado nesse momento, porém a gente sabe bem o porquê disso. Apesar de eu resumir aqui para não tornar o vídeo muito longo e chato, é preciso um acompanhamento constante para que a gente possa ver uma melhora dessa vacância nos próximos resultados. Para quem gosta de descontos, é de encher os olhos, tá? Realmente é. Porém, existem outros fundos nesse segmento de mercado que estão numa situação melhor. Mas qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Fala o que é que você acha ou a sua experiência como cotista. Se você for aí do XPPR11, se inscreva, ative o sino e não esquece o like. Apesar de você não ter escutado tantas coisas boas, talvez como gostaria, tá, sobre o fundo, é importante ser aí o mais pragmático possível. Na descrição e no primeiro comentário vão estar as melhores planilhas, tá, de investimentos para o controle do seu patrimônio e também para a declaração e pagamento de DARF. Uma mostra a variação do seu patrimônio em tempo real com a bolsa. Ambas te auxiliam nas declarações,
uma maneira muito simples para a contabilidade pessoal, inclusive algo mais pessoal do que ficar colocando dados em aplicativos, tá? E lembrando, cuidado com o leão. Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações em insights. Valeu e até a próxima.